Olá pessoal, me chamo David Pereira e estou professor no Departamento de Transportes da Universidade Federal de Santa Maria e essa é mais uma videoaula da disciplina de Infraestrutura de Transportes, em que nós vamos trabalhar a parte introdutória dos pavimentos de concreto. Nessa terceira parte introdutória dessas videoaulas, nós trataremos a evolução do método de dimensionamento que posteriormente nós iremos fazer algumas simulações, alguns exercícios práticos de dimensionamento. Isso em videoaula oportuna. O objetivo dessa aula de hoje é que a gente consiga acompanhar como que foi a evolução do método que é preconizado pela ABCP, que foi introduzido pela ABCP aqui no Brasil, originado pela Portland Cement Association nos Estados Unidos e que o DENIT incorporou em seu manual de pavimentos rígidos como a norma regulamentada pelo órgão para fins de dimensionamento de pavimentos rodoviários. Então é a partir daí que nós vamos trabalhar. Lembrando, só fazendo uma recapitulação, essa é a terceira parte do conteúdo introdutório aos pavimentos de concreto, em que nós já vimos o histórico e generalidades bastante básicos dos pavimentos de concreto, alguns aspectos estruturais atinentes ao tipo específico de pavimentos que nós estamos trabalhando, que são aqueles pavimentos de concreto com placas cerradas, com juntas cerradas, com armadura apenas para as barras de ligação e para as barras de transferência. Então agora nós vamos trabalhar um pouco a evolução dessa metodologia que nós vamos utilizar posteriormente para fins de dimensionamento estrutural de pavimentos. Inicialmente, no início da década de 1920, esse senhor aqui, o professor Westergaard, que deu aula tanto na Universidade de Illinois quanto em Harvard, ele era um matemático, engenheiro, muito hábil, e ele resolveu ou determinou as primeiras soluções da linha elástica de uma placa em flexão assente a um substrato completamente apoiado e elástico. Então ele fez várias publicações em que ele tentava e conseguia, com bastante êxito, a solução dessas equações diferenciais, que eram extremamente difíceis, assim, sobretudo à época, no início da década de 1920, quando a gente não tinha o apoio computacional para resolver essas inequações. Ele é um dinamarquês, mas que depois se transferiu para os Estados Unidos e ficou com cidadania americana, dando aula nessas duas universidades bastante importantes dos Estados Unidos. Então ele é tido como o Westergaard, como o pai, assim, em termos de dimensionamento de pavimentos de concreto. Para que fosse possível a solução das equações da linha elástica para placas em flexão, naquela época ele teve que assumir algumas hipóteses ou condições de contorno, à semelhança do que a gente faz atualmente. Vocês devem ter cursado a disciplina lá de equações diferenciais. Para que a gente possa resolver uma inequação, nós temos que, primeiramente, compor uma série de condições de contorno, uma vez que essas condições de contorno vão facilitar, de alguma forma, a solução dessas equações diferenciais. Contudo, essa simplificação, essas hipóteses, elas nos determinam também as condições de validade da solução das equações diferenciais. Então, à época, Westergaard teve que imaginar placas semi-infinitas. Elas tinham um canto, mas elas tinham comprimento e largura infinitos. Ele teve que assumir um modelo de fundação, de sistema de apoio das placas
como o Winkler preconizava, ou seja, nós já vimos rapidamente, como sendo um sistema de molas com uma rigidez determinada pela constantezinha K, lá, que nós chamamos de módulo de reação do sistema de apoio, no qual, quanto maior a rigidez desse substrato que dá apoio à placa, menores serão os esforços, e isso ele vai mostrar agora, logo na sequência, menores serão os esforços de tração na flexão provocados pelos carregamentos sobre o concreto da placa. Ele considerou ainda o material composto da placa de concreto como isotrópico, ou seja, todas as propriedades inalteradas em todas as direções, então a direção horizontal, ou no plano horizontal, ou na profundidade, um material homogêneo e elástico. Então, aonde nós estaríamos trabalhando dentro dos limites elásticos de atuação dos esforços no concreto. E uma questão muito importante, em face às dificuldades que ele tinha de chegar à solução dessas equações diferenciais, é que ele não pôde, naquela época, considerar os sistemas de transferência de carga, que desde aquela época já existiam, os pavimentos já eram construídos com as barras de transferência, porém ele não conseguiu introduzir essa condição de maneira apropriada dentro dessas equações analíticas obtidas a partir da resolução da linha elástica, né? Ou da equação diferencial da linha elástica. E um outro ponto bastante importante, e que era também limitador da teoria dele, mas imaginem, no início, há 100 anos, né? Isso aconteceu há 100 anos, ele também teve que considerar um único ponto de aplicação de carga. Ou seja, era como se nós estivéssemos atuando sobre a placa de concreto apenas um rodado, uma única roda de um eixo rodoviário. Hoje em dia a gente sabe que dentro do espaço de uma placa nós temos uma infinidade de cargas agindo naquela placa, né? De eixos agindo naquela placa. Desses eixos, imagina um eixo tandem triplo agindo sobre uma placa, nós teríamos no mínimo 12 eixos, ou 12 cargas agindo, ou 12 rodas, impondo esforço sobre o pavimento. Entretanto, ele conseguia apenas considerar um único ponto em face a essas dificuldades já observadas. Então aqui nós temos uma ilustração em que demonstram 3 pontos em que ele teve que fazer a solução dessa linha elástica, 3 pontos de aplicações de cargas possíveis. Então ele teve que resolver a equação diferencial para um ponto no interior da placa, para um ponto junto a uma das bordas, não se sabe se seria a borda transversal ou a borda longitudinal, porque ele supôs placas infinitas, de dimensões semi-infinitas, então não tinha limitação nem nessa direção mostrada na figura, nem naquela outra. Né? Ele tinha um canto e ele também, então, tentou solucionar, obviamente, para aquela condição de carga única e sem transferência de carga, sem barras de transferência, a condição de aplicação de carga num dos cantos. Se vocês observarem aqui na imagem, essa aqui era uma das soluções das inequações diferenciais para um desses pontos aqui. Se vocês olharem bem, a própria solução da inequação, né, das equações diferenciais, a própria solução é algo que para muitos de nós é extremamente difícil da gente poder calcular. A solução, imagina então a complexidade que ele tinha à época de resolver o sistema das equações diferenciais que ele tinha. Nesse gráfico aqui eu trago só uma ilustração de como ocorre a distribuição desses esforços. Aqui a tensão na placa, tensão crítica, tensão de tração na flexão em megapascal. Aqui é o módulo de reação do sistema de apoio, dados em
libras, na verdade é pounds por cubic inch, pounds por polegada cúbica, que dá a unidade, aquela megapascal por metro, por exemplo, no sistema SI, que é a nossa unidade para aquele casinho do sistema de apoio. Então, uma coisa que se observa, se a gente pegar a linha em verde, que gerou os maiores esforços, primeiro que essa posição está na borda, essa posição 2, quanto maior for o módulo de reação do sistema de apoio, menor vai sendo as tensões impostas. Então, quando a gente tem algo próximo de 50, eu estou na casa de 1,2 megapascal de tração na flexão na placa, e quando eu passo para 500 pounds por cubic inch, eu estou na casa de 0,95 megapascal de tração na flexão na placa. E essa condição de borda foi a que gerava maiores esforços críticos nas placas de concreto. A condição de interior, né, como se fosse a representação do ponto 1 aqui, de aplicação da carga, era que tinha o menor esforço gerado crítico no pavimento de concreto, e sempre nós temos que pensar em esforço crítico, aqueles esforços de tração na flexão no concreto, e a condição intermediária era de canto, que nós tínhamos então essa condição ilustrada pela linha vermelha. Bom, algum tempo passou, uns 30 anos foram necessários até que dois pesquisadores, Pickett e Ray, eles aplicaram o princípio de superposição de efeitos e conseguiram, a partir de cartas, de ábacos gráficos, resolver aquelas equações de Westergaard, que eram extremamente complexas, só lembrando as equações, agora de uma maneira gráfica, que para a época era algo extremamente interessante, em que, caso nós desenhássemos os múltiplos rodados que iriam aplicar algum carregamento sobre a placa, bastaríamos, em escala adequada, esse desenho, né? Bastaríamos então contarmos quantos quadradinhos ou quantos retângulos seriam inscritos por essas áreas que eu estou demonstrando para vocês. Então eu teria que somar a quantidade total desses quadradinhos, e isso seria o meu número n, que é associado ao raio de rigidez relativo da placa, que é dado por essa equação, que é fundamentalmente obtido a partir do módulo de elasticidade do concreto, da espessura da placa de concreto, do coeficiente de Poisson do pavimento do concreto e do K do sistema de apoio, mais especificamente aqui na época ele fez em relação ao módulo de reação do subleito, teremos o L. Com base nessas duas condições e no K, que é a carga imposta por cada um desses rodados ao pavimento, nós conseguiríamos calcular o momento fletor. E a partir do momento fletor, que a placa estaria submetida, nós também conseguiríamos, por conseguinte, determinarmos os esforços de tração na flexão, em que essa configuração de 4 cargas impostas aqui, no exemplo, poderia chegar então a induzir na placa de concreto. Tá? Então, a partir do princípio de superposição de efeitos. Observe que aqui, ó, a partir dessa linha para a direita, onde eu estou caminhando com o cursor, eu tenho a parte de blocos negativos, ou seja, se eu tivesse uma dessas áreas de contato pneu-pavimento sendo impressas nessa região, esses quadrados iriam reduzir, ou esses quadriláteros, né, esses retângulos, iriam reduzir os esforços em função de todo um arranjo em termos de distribuição dos carregamentos, geometria da placa, então ele atenuaria os esforços ou os momentos fletores na placa. Correto?
Bom, o que aconteceu? Lá em 1966, então vamos só para a cronologia, nós tínhamos na década de 1920 as primeiras equações do Westergaard, depois em 1950 Pickett e Ray, eles colaboraram e conseguiram expandir as soluções analíticas de Westergaard a partir de ábacos gráficos que permitiam a superposição de efeitos, então a limitação de uma única roda aplicada ao pavimento já não mais existia. Então, em 1966, a ABCP americana, a Portland Cement Association, pegou aquelas equações analíticas do Westergaard, junto com as soluções gráficas de Pickett-Ray, e estudou uma série de materiais empregados à época nos Estados Unidos nos pavimentos de concreto e desenvolveram um modelo de fadiga para esses concretos. E esse modelo de fadiga me dá um N, e agora eu preciso que vocês prestem atenção, porque esse N não é o número de solicitações equivalentes do eixo padrão, não é isso. Agora, esse nosso número N aqui é o número de solicitações de uma determinada configuração de eixo que provocaria na placa um esforço sigma. E esse esforço é de tração na flexão. Então, eu deveria simular uma configuração de eixo e, com base nessa configuração de eixo, geraria um esforço crítico de tração na flexão. Se eu conhecesse a resistência à tração na flexão do concreto, por exemplo, 4,5 megapascal, eu teria que aplicar essa equação e determinaria, então, nesse logaritmo de base decimal, qual é o número de solicitações que aquela configuração de carga, por exemplo, essa que a gente viu anteriormente, qual é o número de solicitações dessa configuração de carga que levaria à ruína por fadiga o pavimento de concreto. Nesta época, eles também observaram que se essa relação de tensões, que nada mais é do que a tensão crítica atuante provocada por uma determinada configuração de eixo e carga, dividido pelo módulo de ruptura do concreto ou resistência à tração na flexão do concreto, se essa relação de tensões que a gente chama fosse inferior a 0,5, a gente teria então um número indeterminado ou ilimitado, melhor falando, ilimitado de solicitações, ou seja, o nosso concreto tendo esse nível de esforço ou a tensão crítica atuante sendo inferior à metade da resistência do concreto, a rigor, esse concreto jamais iria romper ruptura por fadiga, certo? O que aconteceu? Assim, então, naquela época, eles, em 1966, eles estabeleceram que a posição crítica de carregamento era a borda transversal, lembrando que essa borda transversal ela não tinha nas simulações numéricas a transferência de carga, as barras de transferência de carga não foram possíveis e ela estava dentro das condições de contorno impostas pelo Westergaard, quando ele resolveu o sistema de transferência de carga. Um outro detalhe importante, pessoal, é que em pavimentos de concreto, especificamente pelo método em que nós vamos trabalhar, nós não vamos fazer aquela simplificação de operações equivalentes do eixo padrão. Nós vamos, quando dimensionarmos um pavimento de concreto pela metodologia preconizada pela PCA ou pela ABCP e pelo próprio DENIT, nós vamos assumir e determinar a contribuição em termos de degradação à fadiga de cada uma das configurações de eixo e carga que solicitarão a via ao longo do período de projeto. Então, se eu tiver 100 configurações entre geometria de eixos e carregamentos desses eixos, eu vou ter que contabilizar as 100 contribuições para a degradação de fadiga. E essa forma de adoção das contribuições individuais
de degradação por fadiga para cada configuração de eixo, ela foi estipulada a partir de um estudo proposto por Miner e que ficou conhecido como a hipótese de Miner, em que o consumo de resistência à fadiga total é igual ao consumo de resistência à fadiga de cada configuração de eixo. E quando eu falo configuração de eixo, só para lembrá-los, a gente já viu isso no estudo do tráfego, eu estou me dirigindo a tipo geométrico de eixo, eixo simples de rodas simples, eixo simples de rodas duplas, eixo tandem duplo e eixo tandem triplo, e seus respectivos carregamentos associados, certo? E nesse caso, se eu usasse uma base cimentada, essa base cimentada apenas aumentaria o módulo de reação do sistema de apoio em função da rigidez ser maior, o casinho relativo da mola também seria maior. Como consequência, a gente já viu, nós teríamos um nível de esforço reduzido em termos de tração na flexão nas placas de concreto. Bom, o tempo passou e depois de quase 20 anos, a gente já tinha em 84 o uso, não tão difuso quanto hoje, mas o uso, o emprego, a possibilidade de empregar análises computacionais. E com ela, a possibilidade de empregarmos modelagem por elementos finitos. Essa modelagem por elementos finitos permitiu, então, o abandono das equações diferenciais de Westergaard e daquelas condições de superposição de efeitos de Pictet-Ray. Então, a gente conseguiria adotar condições de contorno e de simulações numéricas muito mais afeitas, muito mais próximas da realidade. Inclusive com a inclusão ficou redundante, né? Mas inclusive com a adoção da presença das barras de transferência. E isso gerou uma forma completamente diferente em termos de esforços críticos. E a posição crítica passou a não ser mais aquela borda transversal, porque ele considerou a existência das barras de transferência, e essas barras de transferência acabavam quando a carga solicitava a placa bem na sua borda transversal, atenuando as tensões críticas impostas na placa. Entretanto, quando o veículo trafegava com o seu rodado próximo à borda longitudinal, e mais especificamente a borda longitudinal externa, que é aquela borda periférica ao acostamento ou junto ao acostamento, essa seria a posição em que o rodado, em ele se encontrando, geraria um maior nível de esforço de tração na flexão nas placas de concreto. E ainda ela deveria estar quase que a meia distância entre as juntas transversais. Então, bem no meio da placa, se eu tivesse um rodado tangenciando ou próximo do tangenciamento do limite da faixa de rolagem com o acostamento, essa seria a posição de aplicação das diferentes configurações de eixos em que gerariam os maiores esforços de tração na flexão. Tá? Ele também considerou uma série de outros fatores que a gente não pode, dentro de uma aula de graduação, ficar trabalhando por muito tempo, a exaustão. Mas ele considerou, por exemplo, que nem todos os veículos trafegam solicitando muito próximo à junta longitudinal externa do pavimento, que é a posição crítica. Então, os veículos tendem a trafegar um pouco mais para o interior da placa. Então, eles tiveram que fazer algumas considerações, inclusive estatísticas, para chegar nesses valores de tensões equivalentes que nós vamos depois trabalhar em um exercício prático. Posteriormente será repassado esse exercício e vai ficar muito mais compreensível todos esses aspectos. A base, então, ela aumenta o K, se for base cimentada, sobretudo, aumenta consideravelmente o K, o casinho do sistema de apoio. A contribuição estrutural a gente pode avaliar imaginando que há aderência da base cimentada com a placa, mas no caso de não ter aderência, a gente também consegue
considerar essas condições. No Brasil, há uma tendência quase que recorrente de nós evitarmos a aderência da base cimentada com a placa de concreto. Então, na próxima videoaula que nós vamos trabalhar com o processo construtivo, isso vai ficar mais evidente. O fato é que quando eu tenho aderência plena entre a base cimentada e a placa de concreto, por termos uma rigidez maior, uma espessura equivalente maior entre base e a placa de concreto, nós temos o trabalho mecânico de uma única linha neutra, o que faz rebaixar essa linha neutra e, consequentemente, reduzir os esforços críticos de tração na flexão no concreto de placa, no concreto da placa. Entretanto, no que a gente tem embaixo, a base cimentada, ela acaba sendo submetida a um esforço de tração na flexão maior do que o caso sem aderência. Tá? Mas todas essas considerações que eu estou falando para vocês estão naquela publicação da ET 97 que eu já apontei no início do bloco introdutório, né, que é a ET 97, estudo técnico da BCP, que foi, digamos assim, a adaptação do método da PCA 84 para pavimentos de concreto, feita ou capitaneada, sobretudo, pelo engenheiro já falecido, infelizmente, Márcio Pita, que era um grande incentivador dos pavimentos de concreto na Associação Brasileira de Cimento Portland. O que eles fizeram ainda? Além da modelagem por elementos finitos, que possibilitou novos cálculos e estimativas, predições das tensões críticas no concreto, eles fizeram novos estudos relativos à fadiga do material concreto. E, com base nisso, agora eles têm duas equações que governam o comportamento à fadiga, o modelo de degradação à fadiga, sempre função da relação de tensão. Agora, entre 0,45 e 0,55, essa relação de tensão. Lembrem que em 1966, se a relação de tensão fosse inferior a 0,5, nós teríamos uma condição em que o concreto não sofreria degradação por fadiga. Agora esse valor baixou para 0,45. Então, a partir de 0,45 para baixo a relação de tensão, lembrando que a relação de tensão é a relação entre a tensão crítica de tração na flexão e a resistência à tração na flexão do concreto. Quando essa relação de tensão for inferior a 0,45, agora no método da PCA 84, a gente não vai ter degradação por fadiga do concreto. E uma nova relação, que foi a parte de extensão, que foi essa parte de 0,45 a 0,55, agora para relações de tensões acima de 0,55, continuou o mesmo modelo de degradação por fadiga previsto lá no método de 66. E ainda foi introduzido um novo critério de ruptura, que não somente a fadiga, a PCA 1966 só tinha fadiga como critério de ruptura, agora foi associado um critério de erosão, que deve ser considerado única e exclusivamente quando a gente não tem base cimentada. Em havendo base cimentada, a gente despreza esse critério de ruptura por erosão. Em função da nossa carga horária e da complexidade que a gente teria que trabalhar, nós não vamos abordar em sala de aula, depois nos exemplos práticos, o critério de ruptura por erosão, mas o princípio é o mesmo. O que é importante é que vocês entendam o que vem a ser esse problema da erosão. Então, essa ilustração aqui mostra, por exemplo, quando a gente tem as placas assentadas diretamente sobre o subleito ou sobre um solo, sem a coesão de um cimentante hidráulico, de um cimento Portland, tá? Quando eu tenho tráfego sobre a minha placa de concreto e, porventura, esse solo de fundação ele encontra-se próximo da saturação, ele vai bombear por sucção aquela água e esse bombeamento vai gerando uma perda de
suporte da placa. Se essa placa foi dimensionada para ter um certo suporte, um casinho, por menor que ele seja, no momento em que eu tenho esses vazios no interior da placa ou abaixo da placa, esse casinho tende a zero. E quando ele tende a zero, os esforços de tração na flexão, porque a placa acaba trabalhando quase que em balanço, esses esforços de tração na flexão, eles aumentam vultuosamente, gerando uma fratura na placa de concreto, não decorrente do processo de degradação por fadiga, mas por uma ruptura por resistência mecânica. Então, os esforços impostos são maiores do que a resistência do concreto. E esse é um exemplo prático aqui de um segmento que a gente tinha, eu visitei essa obra que deu problema, lá em São Borja, num pátio de estacionamento em São Borja. Era uma placa de concreto que estava assentada sobre uma base de solo brita. Olha só, um cascalho, um solo brita. Os dispositivos de drenagem não deram conta, era uma área grande, a água infiltrou, saturou esse solo de base aqui e, consequentemente, a gente teve, como vocês conseguem perceber pelas fotos, o bombeamento de parte desses materiais que acabaram descalçando as placas. E quando descalçam as placas, elas ficam submetidas a esforços muito elevados, fraturando a placa pelo problema de ruptura por resistência mecânica. Certo? Quando nós temos essa base cimentada, esse fenômeno não ocorre, não há necessidade de a gente fazer a verificação no dimensionamento pelo critério de erosão, mas cujo processo de cálculo é muito semelhante àquele que nós iremos ver futuramente para a degradação por fadiga. Bom, nos encaminhando para o final da aula, tudo que eu mostrei para vocês foi desenvolvido no ambiente americano e na década de 1980. Será que para os dias atuais isso continua sendo verdadeiro ou não? Então, uma série de estudos capitaneados pelo Laboratório de Mecânica de Pavimentos da USP, pelo professor Balbo, deu margem a alguns estudos que culminaram com um novo método de dimensionamento que foi incorporado pela Prefeitura de São Paulo. Então, por exemplo, a professora Tatiana Servo, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, que provavelmente tenha dado aula para muitos de vocês, ela desenvolveu o doutorado dela em uma nova modelagem por fadiga dos concretos. Então, ela conseguiu lá, a partir dessa linha vermelha aqui, é um modelo de fadiga que ela avaliou no doutorado dela lá na USP. Tá? Um outro problema que a gente tinha era saber se as tensões que a gente simularia numericamente a partir de elementos finitos, se elas seriam compatíveis com os esforços reais em campo. Então a gente foi lá para campo, a gente instrumentou placas de concreto, a gente fez algumas provas de carga com veículos com cargas conhecidas, impondo esforços de tração na flexão na placa. Esses esforços, mais especificamente as deformações de tração na flexão, eram capturadas por strain gauges, e esses strain gauges estavam ligados a um sistema de aquisição de dados que permitia, conforme vocês estão vendo aqui, a captura de sinal dessas deformações do strain gauge. Com base nisso, a gente poderia comparar o que era aquela simulação por elementos finitos, que é essa linha pontilhada em azul, e aquilo que foi efetivamente medido lá no campo a partir da instrumentação. E conforme vocês podem visualizar, havia boa relação entre aquilo que se observava em campo a partir de medidas físicas das deformações, reais das deformações, com aquilo que a gente tinha em termos de predição ou de simulação numérica por elementos finitos a partir da aplicação dos mesmos carregamentos para aquelas condições
tanto de espessuras e de rigidezes das placas, quanto do módulo de reação do sistema de apoio. Então, vejam, a professora Tatiana conseguiu identificar e estudar novos modelos de fadigas, afeitos a uma condição regional lá do estado de São Paulo. Os esforços gerados pelos modelos de elementos finitos eram muito próximos dos esforços que eram medidos efetivamente lá no campo. Ainda foi possível colocar alguns impactos gerados nos esforços em função, sobretudo, do gradiente térmico, porque esse é um detalhe bastante importante. Muitas vezes, o nível de tensão de tração na flexão provocado nas placas de concreto em função da temperatura no topo da placa ser diferente da temperatura no fundo, isso provoca esse gradiente térmico, esse diferencial térmico entre o fundo e o topo, um empenamento na placa. E esse empenamento, dependendo da condição e do nível de diferença de temperatura entre o topo e o fundo, pode provocar tensões nas placas de concreto da mesma ordem de grandeza das tensões impostas pelo tráfego. Só que isso está desconsiderado no método da PCA 84. Então, isso era um outro foco de estudo do Laboratório de Mecânica de Pavimentos da USP, no início da década de 2000. Com base em todos esses resultados e inúmeros esforços de pesquisadores, sobretudo do professor José Tadeu Balbo, foi entregue à Prefeitura, no ano de 2004, um método de dimensionamento segundo esses preceitos. Então, que tinham como fundamento os modelagem por elementos finitos, um novo método, um novo processo de avaliação da fadiga em concretos, um novo modelo de fadiga em concreto, de tal sorte, se vocês procurarem, vocês vão encontrar à disposição esse DIMPAV aqui, que é o método de dimensionamento segundo os critérios da Prefeitura Municipal de São Paulo. Contudo, ela tem força normativa apenas no município de São Paulo. A gente não, numa rodovia federal, por exemplo, o DENIT não especifica, não preconiza o uso dessa, não induz ou não indica o uso dessa metodologia. Nós temos que usar o da PCA 84, que é o que nós efetivamente iremos trabalhar na videoaula específica de dimensionamento de pavimentos de concreto. Bom, pessoal, então essa é a parte que eu tinha a apresentar da evolução dos métodos de dimensionamento, sobretudo da PCA 1984. Cabe lembrar que a gente ainda tem outros métodos de dimensionamento de pavimentos. A própria ASTO tem um método de dimensionamento também, mas como o DENIT adota como método usual um derivado da PCA 84, é nesse que nós vamos trabalhar, e foi por isso que eu trouxe esse pequeno histórico evolutivo ali da metodologia de dimensionamento. Eu queria agradecer então a atenção de todos, espero encontrá-los na próxima videoaula e fico à disposição para tirar dúvidas que eventualmente tenham ficado desse conteúdo, e o e-mail é esse aqui. Sintam-se à vontade de interagir comigo a partir desse e-mail, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima.